Então, pela graça de Deus, vamos continuar a estudar este versículo, que espero terminar hoje, este versículo, e depois passar para o versículo 7. Como eu digo sempre, não tenho pressa nenhuma de chegar ao versículo 9, nem ao 8, mas lá chegaremos pela graça de Deus, talvez para o ano. Então, no versículo 6 de 1 Timóteo 2,6, lemos que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Eu optei por partir, entre aspas, este versículo em várias partes, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E hoje quero só relembrar rapidamente, penso que todos estiveram cá, falámos do maior resgate alguma vez feito, que foi um resgate de toda a humanidade, em potencial pode salvar a todos. O resgate, eu segui a sugestão do Pedro e pus aqui muitos zeros em vez das palavras. As palavras trilhões e quadrilhões não diz muito, mas quando tem assim muitos zeros, dá-se uma ideia melhor de que o resgate de toda a humanidade, uma vez que uma alma humana vale mais do que o mundo inteiro e a riqueza mundial está avaliada, assim, contas muito por alto, em 500 bilhões, portanto, o resgate de toda a humanidade, contando que viveram na Terra cerca de 100 mil milhões de pessoas, o resgate será 50 quadrilhões, uma coisa que nós nem conseguimos conceber, ou não com 26 algarismos. Se daria para cobrir toda a Terra com moedas de €1 a 100 km de altura, uma coisa assim mesmo astronómica. Nós vimos isso, e que o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo é mais precioso do que qualquer substância que exista na natureza. Os diamantes existem na natureza, mas os diamantes têm de ser lapidados, né, para valerem aqueles valores. Depois já é aqui o Califórnio 252 de antimatéria, que podem ser criadas por mão humana e estão avaliados em valores astronómicos, mas o sangue de Cristo, muito mais valioso, como nós vimos, como comparar a minha freguesia com o mundo inteiro. Portanto, é mesmo algo muito, muito precioso, mas isto é apenas as contas feitas muito para baixo, porque o sangue de Cristo pode comprar algo que não é material. Todas estas coisas aqui não podem comprar o amor. Ninguém compra amor. Pode-se pagar, subornar alguém para fingir, mas o verdadeiro amor não se compra. Coisas não materiais não se podem comprar com bens materiais. E, em particular, a salvação da nossa alma, a redenção, o resgate de uma alma, não se pode pagar com um bem material, a não ser com o precioso sangue de Cristo. Então, vimos também por todos. A expressão Panton significa todos, hiper é em lugar ou em favor de todos. E vamos ver estas duas passagens, 2 Coríntios 5. Nós vimos, mas foi assim muito sucintamente na parte final. O tempo é sempre muito curto, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu, por quem? Por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E em 1 Timóteo 2:1 também tem o por todos da oração. O apóstolo Paulo fala de orar por todos. É aqui onde aparece esta expressão hiperpanton. Vemos aqui neste por todos uma visão mais abrangente do que Marcos 10:45. Em Marcos 10:45, no programa profético, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para dar a sua vida em resgate de muitos. Mas aqui vemos de todos. Uma visão muito mais abrangente. O resgate de todos, como nós falamos agora, através das epístolas de Paulo, era um mistério, porque os gentios estavam numa posição de inferioridade em relação à nação de Israel.
aqui em Mateus 15, 24 e 26, é aquele episódio da vida do Senhor Jesus Cristo em que a mulher cananeia pede ao Senhor para curar a sua filha e ele diz: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando ela insiste com ele diz: não é lícito tomar do pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, o todos estava profetizado que os outros serão salvos, mas não em pé de igualdade. Na profecia, o Senhor morreria pelo seu povo terreno, os tais muitos. Em Isaías 53, 8, é bem conhecido o Isaías 53, nós lemos que da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E em Mateus 1, 21 está a explicação do nome de Jesus, porque ele exatamente, salvará o seu povo dos pecados. Não está cá o Armando, está cá o filho para dar as deixas. Obrigado. A salvação dos gentios estava profetizada, resultará da elevação e da restauração de Israel no reino. Será consumada no reino. Ali aquela passagem, estas palavras são importantes. Foi profetizada, resulta da elevação e da restauração de Israel e será consumada no reino. Ou seja, em consequência de Israel estar bem no futuro, todas as nações serão benditas na tua descendência. Diz Gênesis 2:3 e temos estas outras passagens. Em João 4:22, aquela passagem diz: a salvação vem dos judeus, disse o Senhor à mulher samaritana. E esta passagem de Zacarias 8, que nós lemos na semana passada, naquele dia, no futuro, todos tomarão é melhor ler, como é que era? Essa é a ideia por alto. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na hora do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Ou seja, a bênção virá aos outros através da elevação de Israel estar bem. Mas da revelação do mistério, nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. A salvação dos gentios em pé de igualdade, ou seja, já não é dependendo da nação de Israel, em pé de igualdade com os judeus, era um mistério. E acontece agora no contexto da Igreja, não do Reino, e por causa da queda de Israel. Ou seja, há aqui vários contrastes. Há pouco estávamos a ver que tinha sido profetizada, resultava da elevação de Israel, e será no futuro, no contexto do Reino. E aqui, ao contrário, não é profetizado, é mistério, não acontece agora e não no reino, acontece no contexto da Igreja e não no reino, e acontece agora por causa da queda de Israel. Nós lemos esta passagem de Romanos 11, que Paulo fala sobre isso. Romanos 11. Pela sua queda veio a salvação aos gentios. Fala aqui Paulo. E aqui em Romanos 11:32, o Senhor a todos encerrou debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Em Efésios 3:6, eu penso que é aquela passagem que diz que de ambos os povos fez um. Não é esse. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Mas já há outra passagem em que ele diz que de ambos os povos fez um. É 2:14, ou seja, em pé de igualdade. Este todos significa uma oferta universal, não a salvação universal. Porque Deus deseja, nós já vimos isso quando falamos de Deus quer que todos os homens se salvem. Eu falei até daquela frase penso que é do C.S. Lewis, que Deus virá o dia em que aqueles que não quiseram estar com Deus
Há uns que dizem agora, seja feita a tua vontade, dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e há aqueles a quem Deus, na eternidade, vai dizer, seja feita a vossa vontade. Ou seja, vocês não fizeram nada comigo, toda a vida, portanto, eu não vos vou forçar. Deus não vai forçar ninguém, apesar de Deus querer que todos salvem, Deus não vai forçar ninguém a passar a eternidade com Ele, quando toda a sua vida eles não quiseram nada com Deus. E há uma história bastante conhecida de um homem que foi condenado à morte em 1830, já foi há 200 anos, nos Estados Unidos, um período de muita turbulência, na altura, penso que foi por esta altura, a Guerra Civil, aproximadamente, e este George Wilson foi condenado à morte porque assaltou um carteiro. Um carteiro, não era só um carteiro, era talvez uma diligência que levava a correspondência, era um crime muito grave. E isto levantou muita gente. Não era negro, não se sabe ao certo. Mas com a certeza que aqueles que querem reescrever a história vão dizer que ele era negro e que já era o racismo que já existe nos Estados Unidos desde a sua fundação. Mas isso não é isso que é importante. Mas houve uma elevação popular, por assim dizer, porque parecia uma pena muito grave para um crime que nós diríamos, saltou a correspondência, não nos parece ser muito grave, e na altura houve pedidos de clemência. E o Andrew Jackson, o presidente dos Estados Unidos, deu-lhe um perdão. E enviou o perdão. E já sabem o resto da história. Não sabem? Ele rejeitou. Não quis aquele perdão. Não sabe ao certo se foi porque ele achava que merecia ou porque achava que que era inocente. Não se sabe. Agora podemos conjecturar sobre o que terá acontecido, mas não sabe. O que sabemos é que ele rejeitou e foi condenado à morte e morreu enforcado, porque rejeitou o perdão. E o mesmo acontece com muitos hoje. É-lhes oferecido perdão. Não sabemos as razões. E se calhar até é bom não sabermos as razões daquele homem, porque há razões para muita gente rejeitar a salvação que Deus oferece hoje. E é loucura. É loucura aos olhos de Deus alguém rejeitar tão grande salvação. Diz. E nessa história que eu lembro também que o juiz, portanto, uma vez que ele tinha o perdão, o presidente dos Estados Unidos, para o perdoar, não é? Sim. Há uma frase famosa aí, se calhar sabes a ele frase. Recusou. Sim. Ele recusou. E então o juiz que estava a julgá-lo disse, pronto, o perdão só tem valor para a pessoa que aceita e que recebe. Exatamente. Que não quer, não podemos fazer. Exatamente. E Deus não vai fazer, e Deus vai agir da mesma maneira. Ou seja, eu não sei se esse homem, se esse juiz teria algum temor de Deus. Penso que sim, porque os Estados Unidos nesta altura era um país, aquela tal nation under God, não era uma nação que tinha muito, ou pelo menos de tradição, havia essa tradição de Deus, e ele revelou aí esta faceta do caráter de Deus. Eu não vou forçar ninguém a ser perdoado se ele não quer, se ele não aceita, se ele tem a oportunidade e não queres, eu não te vou forçar. Seria uma falta até de respeito de Deus para com o ser humano, se o ser humano não quer nada com Deus, rejeita Deus toda a sua vida, ele diz, não, agora vais para o céu, mesmo que não queiras. Não será céu para alguém estar toda a eternidade com alguém que rejeitou durante toda a sua vida. E aqui, vou terminar aqui esta parte com uma expressão que ouvimos há cerca de 2 anos, o todos, que muita gente nem sabe o que é que... nem sabe o que é que... o tremendo disparate que é o que a pessoa em causa disse de todos, a querer dizer como que todos se sentissem bem, quando ele dizia, não, a igreja não tem portas, sabe? Conhecem esses discursos que soam muito bem, mas de consistência bíblica não tem nada. Mas nós vemos aqui 3 todos, o todos, orar por todos, o desejo, que Deus deseja que todos se salvem, e o resgate por todos. E vamos avançar, mas podem dizer alguma coisa, se assim entenderem, estejam à vontade. Senão vamos passar para esta parte, para servir de testemunho. Se bem que muitos de vocês têm Bíblias,
e não sei se toda a gente sabe. Deixa eu ver aqui a do Daniel. Deixa eu ver. A tua. A minha não. Não tem. É pena, alguns não têm, mas a minha também tem. Algumas Bíblias mais antigas têm palavras em itálico. Sim, a tua tem. E é muito bom, que é uma das coisas que infelizmente algumas versões novas perdem. A tua também não tem? Mas há muitas têm, a minha tem. Isso é importante, quem não sabe fica a saber. E particularmente quem não tem essas. E é importante dizer isto, porque as pessoas às vezes esquecem-se. Eu sei que os meus irmãos mais velhos sabem perfeitamente isto, mas alguns podem não saber. Então, estás a ver aqui? Em itálico. Isto significa que não está no original, mas é para ajudar a perceber melhor a frase. Claro que quem insere palavras, não vamos pôr isto no nível de daquele que acrescentar à palavra de Deus. A ideia não é acrescentar à palavra de Deus, mas para ajudar a perceber melhor a frase. Mas o para servir de não está no original. A palavra que vem a seguir é testemunho. Ou seja, hiperpanton, e depois a palavra testemunho, que já vamos ver qual é. Isto tem a sua importância. Não, porque às vezes olha, vou dar outro exemplo. Diz o deixem no coração, não há Deus. O A está em itálico. Porque no original não está lá o A. É não Deus. Claro que quem traduziu a Bíblia achou por bem pôr ali o A. Eu não vou dizer, está mal, vou rejeitar esta versão. Não. Percebemos a ideia. A ideia do não há Deus é aquela que eu acabei de transmitir daquela pessoa que rejeita Deus toda a vida. Ok? Então, o que é este testemunho? O testemunho é aquilo que nós estávamos a ver. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Testemunho a seu tempo. Ou seja, isto que acabamos de ver é um testemunho a seu tempo. E também a proclamação desta notícia também é um testemunho. Ou seja, mas o testemunho é, principalmente, o que fala antes. A obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E claro que agora nós vamos testemunhar e falar disto. Agora vem aqui uma curiosidade. Sabem que eu gosto de... E quanto mais estudo isto, as palavras mais... encontro sempre coisas interessantes. A palavra no original de testemunho é martyrion. Isto lembra-nos de alguma coisa? Que palavra é que nos lembra? Martírio. Martírio, exatamente. E porquê que a palavra martyrion, que é testemunho, evoluiu para martírio? Porque houve tantas pessoas que, devido à sua fé, testemunhar até ao ponto de se tornarem mártires, de morrerem por causa do seu testemunho, a palavra acabou por evoluir para um significado. Provavelmente, eu não sei se em português a palavra martírio pode significar testemunho, mas a palavra martyrion significa testemunho. Que no caso do Senhor Jesus Cristo é não só um testemunho, não é só, é o que diz aqui, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo é simultaneamente um testemunho, martyrion, mas também é um martírio, no sentido em que o testemunho levou ao sacrifício e à morte. Então esta palavra testemunho é martyrion e é algo que é proclamado, algo que é anunciado. Achei particularmente interessante. Procuraste alguma coisa? Por acaso a palavra martírio significa só, em português significa só o sofrer ou significa outra coisa? Curiosamente tem significados todos, mas depois diz na etimologia, diz que vem do grego martirion, que significa testemunho. Exatamente. É curioso. Estamos sempre a aprender. Aprendi isto agora. Ao estudar um bocadinho o grego, nós chegamos a estas conclusões interessantes, mas o que é importante é o testemunho. Isto que nós vimos antes é um testemunho. É um testemunho quando? A seu tempo. Eu pus aqui o S maiúsculo. Podia ser o S minúsculo. Ou seja, a seu tempo com o S minúsculo. Nós cantamos aquela música a seu tempo. É o S maiúsculo ou o S minúsculo?
Não interessa muito porque é no tempo de Deus. E aqui eu pus o S maiúsculo porque é no tempo de Deus. Porque este testemunho foi dado no devido tempo. No tempo de Deus. E é sempre muito importante respeitarmos o tempo de Deus. Temos um caso na Bíblia, pelo menos o mais emblemático, de alguém que não esperou no tempo de Deus. Quem foi? Quem foi um homem que Deus fez promessas? Há bocadinho falei dele. Fez promessas e ele não quis esperar pelo tempo de Deus. Abraão não quis esperar e teve o filho Isaac. Não sou esperando o tempo de Deus. A seu tempo, a palavra é kairos idios. E sim, há uma palavra que nos faz lembrar e vem daqui. Já vamos ver. O que é o kairos? É tempo, mas não é o tempo cronológico. O cronos, nós conhecemos bem o cronos, mas o Paulo não usa a palavra cronos. Cronos é tempo cronológico, referir-se a dias, anos, meses, semanas, mas ele usa a palavra kairos, que significa o tempo certo, o tempo determinado, o tempo oportuno, a época estratégica, o momento certo ou apropriado. Esta é a ideia desta palavra kairos. O tempo de Deus, como podemos ver. E esta palavra idios é próprio, privado, único, exclusivo. Ou seja, já vamos ver que é o tempo certo, o momento certo de conhecimento privado. Esta palavra idios, há pelo menos 4 palavras que nós conhecemos que vêm de lá. Idioma, o próprio, ou seja, é uma linguagem falada pela própria pessoa. Vamos ver aqui isto. Idiosincrasia, que é um modo de agir muito peculiar de uma pessoa, muito próprio. Idioma, que é o modo próprio de falar. E um idiota, que é aquele que só sabe do que lhe é próprio. Ou seja, só sabe de coisas muito restritas. Ok? E daí derivou para a palavra que nós hoje conhecemos por idiota. Por exemplo, quando se fala dos fariseus que souberam que os discípulos eram pessoas indoutas e sem estudos, de Pedro e João, é uma palavra que entretanto evoluiu para idiota. Alguém que não sabe muito, uma pessoa simples, sem grandes estudos. Então, esta palavra, este prefixo idios, que dá origem a estas palavras que nós conhecemos na língua portuguesa, significa próprio, privado, único, exclusivo, muito peculiar da própria pessoa. Então, nós vemos que o kairos idios é um momento estratégico e privado determinado por alguém que é Deus. Ou seja, no momento certo, que só ele sabia, que ele determinou e que não deu a conhecer a ninguém, foi esse o momento em que ele deu a conhecer esta mensagem através do apóstolo Paulo, porque isso depois entrou para no que vem a seguir. O que é que vem no versículo seguinte? Para o que fui constituído pregador e apóstolo. Deus deu-lhe uma revelação distinta de todos os outros no devido tempo. É verdade que o sacrifício de Cristo foi profetizado desde a fundação do mundo. Nós lemos aqui o Apocalipse 13:8, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E em Gênesis 3:15, aquela passagem de por aí inimizade entre... já não sei os versículos. Exatamente. E por aí inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto já se sabia desde a fundação do mundo. Mas a revelação do mistério foi oculta até que chegasse um momento determinado por Deus, um momento que só ele conhecia, o tal kairos idios, ou seja, o momento certo, próprio, exclusivo de Deus. E nós vemos isto em Romanos 16:25, do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas agora se manifestou pelas escrituras dos apóstolos e profetas. Eu não gosto particularmente, não gostar da parte final do versículo, como é que é?
se tornou manifesto pelas Escrituras dos Apóstolos. Vamos ler. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. É uma daquelas dificuldades que costuma haver quando eu e outros dizemos que o mistério esteve oculto desde os tempos eternos, mas se manifestou agora pelas Escrituras dos profetas. Isto é normalmente uma dificuldade que nos é apresentada, mas que há uma resposta. Para isso não vamos agora lá. Desde os tempos eternos esteve oculto este momento de Deus. Ninguém sabia. Nem havia alguém que pudesse dizer, olha, vai ser agora. Nós agora podemos olhar para trás e perceber que foi o tempo determinado por Deus. Olhando agora para trás podemos perceber que foi aquele momento em que a Igreja estava a ser perseguida, em que o inimigo de Deus se converte. Podemos olhar agora, mas ninguém sabia. E em Efésios 3, 5, 6, vamos ler também... Vamos ler a partir do versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, gentios, sei que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como assim bem pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, este mistério, noutros tempos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Só Deus sabia que isto ia acontecer. Não havia nenhuma profecia que apontasse para lá. Não havia nenhum vestígios que pudessem apontar para lá. Aquela expressão que o apóstolo Paulo usa em Romanos 11, 33, fala dos inescrutáveis os seus caminhos. Eu já tenho dito várias vezes que aquela palavra, inescrutáveis, os caminhos de Deus são inescrutáveis. Noutra passagem é o inescrutáveis e noutra passagem é o insondáveis, parece. É algo que a gente não pode... Não é insondáveis. As riquezas incompreensíveis de Cristo. Efésios 3, 8. Nós lemos agora. A mim, o menino de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Esta palavra incompreensíveis de Efésios 3:8 e de Romanos 11:33 é a mesma. E vai aqui mais uma palavra difícil do grego, anexikniastos. Significa algo que não deixa vestígios, não deixa rastros. E eu sou da opinião de que no Velho Testamento, antes que aparecesse o apóstolo Paulo em cena, através da chamada do Senhor Jesus Cristo glorificado, nada havia que nós possamos dizer agora, olha, aquilo estava a apontar para lá. Não, era um mistério oculto. E Deus no tempo certo. É agora. É agora, parece que está tudo a correr mal. Hein? É agora. Vou salvar o líder da rebelião. Esta palavra aparece noutras duas passagens, neste mesmo epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 14 e 15, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E depois também Tito 1, esta palavra, nós vimos aqui, a qual a seu tempo, né? A seu tempo. E aqui em Tito 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a palavra pela pregação como foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A seu tempo. Aqui, nós vemos aqui, Tito 1.3, é um pouco a mesma ideia de 1 Timóteo 2.6, que é o momento
escolhido por Deus para anunciar esta palavra, este é o Evangelho da graça de Deus, e aqui em 1 Timóteo 6,15 mostrará ao bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu creio que aqui está a falar da vinda para o reino. Não tenho total certeza, mas é o que me parece, por causa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que não é o arrebatamento, e que muita gente confunde uma coisa com a outra, não é? Porque a segunda vinda do Senhor para reinar está profetizada, a vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja não está profetizada, só lemos nas Epístolas de Paulo, não lemos nos Evangelhos, em Mateus, um será tomado, outro será deixado, não é o arrebatamento. Isso mas isso fica para outra altura, não é agora que vamos ver isso. Num tempo, a segunda vinda do Senhor será num tempo determinado por Ele, por Deus, apesar de estar profetizado, saber que o Senhor vem a reinar, ninguém sabe o momento exato. Aquela passagem de Marcos 13:32, o que é que diz? Aquele dia, ninguém sabe. Nem os anjos de Deus, nem o Filho do Homem. Em Atos 1:7, os anjos falam aos discípulos acerca dos tempos e das estações. Bom, Atos 1:7. Não, foi o Senhor antes de ascender aos céus. E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eu penso que fala da segunda vinda do Senhor por causa da terminologia que aqui é usada. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se bem que não é esta a esperança de Timóteo. Timóteo não esperava isso. Mas... Porque não sei se alguém tem alguma opinião sobre esta passagem. A seu tempo mostrará o bem-aventurado. Ou seja, no devido tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor. Então, queria que ficassem com estes pensamentos de a palavra testemunho, que é, ou seja, a morte redentora do Senhor Jesus Cristo é algo que foi testemunhado no tempo determinado por Deus, no tempo certo. No tempo que ninguém pode dizer, olha, foi naquela altura porque foi para cumprir qualquer coisa que já está profetizada. Não, foi Deus que determinou. E se Deus quiser, para a semana, passaremos para o versículo 7, que foi para esta mensagem, foi para anunciar esta mensagem, que o apóstolo Paulo foi constituído apóstolo e doutor, né? Apóstolo, deixa-me ver, pregador e apóstolo e doutor dos gentios. E sabem uma coisa? Paulo é o único apóstolo que jura, faz um juramento. E há uma razão para isso. E diz, não estou a mentir. Vamos ver o porquê, se Deus quiser, para a semana.